Ok, vamos então agora poder assistir ao Dr. Álvaro Fonseca com o tema O Renascer da Cidadania. Eu vou tirar os óculos que para isto não andar a fazer barulho aqui por cima, ok? Ora, bom dia a todos. Também rapidamente gostaria de felicitar a organização pela oportunidade desta conferência. Acho que está a ocorrer num momento certo. Acho que as pessoas que estão aqui, no fundo, sentem que há aqui uma oportunidade que foi agarrada e foi muito bem agarrada e espero que dê frutos. Aquilo que eu venho dizer, e já agora só para fazer um pequeno preâmbulo, não é uma reflexão académica, é, digamos, mais uma reflexão pessoal sobre o caminho que eu próprio fiz ou que estou a fazer nestes últimos tempos e, portanto, vão ouvir aqui coisas que provavelmente, enfim, alguns de vocês já estão fartos de ouvir e também vão ouvir aqui algumas coisas que certamente vão ser repetidas, aliás, logo aqui na introdução. Portanto, há aqui algumas ideias necessariamente que são partilhadas por muitas das pessoas que vêm aqui falar. Portanto, eu creio que esta minha intervenção aqui também eventualmente poderia estar incluída no painel, salvo erro, número 4, que se chama Cidadania e Valores, porque é um pouco também essa a temática, mas no fundo as temáticas aqui vão ser, vai haver muitas coisas em comum certamente entre elas. Portanto, nos últimos tempos, portanto eu sou docente universitário, mas nos últimos tempos tenho feito um percurso paralelo, se quiserem, e que tem a ver com um pouco uma tomada de consciência daquilo que está a acontecer à minha volta. E, portanto, aquilo que eu venho falar aqui tem um pouco a ver com esse meu próprio processo, em que fui tomando consciência de uma série de iniciativas, de movimentos que estão a acontecer também aqui no nosso país, mas não só, e, portanto, aquilo que eu vou falar tem a ver com aquilo que está a acontecer cá, mas realmente acho que, de facto, a transformação que está a ocorrer é muito mais generalizada e, portanto, temos que tirar partido também de facto, de haver aqui qualquer coisa que é comum. Portanto, há coisas que são inerentes ao nosso país e a reflexão do Artur é importante, mas acho que também temos que ter a noção de que há mais do que aquilo que somos só nós. Claro que nós temos, obviamente, uma herança cultural, mas há aqui qualquer coisa, um processo de transformação que é uma coisa muito mais generalizada. E acho que a necessidade de mudança é clara e ela vai acontecer não só aqui, mas provavelmente vai ser um processo de transformação que vai ocorrer em vários sítios ao mesmo tempo. Eu peguei aqui em duas citações que, no fundo, refletem as ideias principais que eu gostaria de transmitir. Portanto, a mudança e a mudança de mentalidade é o processo indispensável para que possamos realmente ver uma mudança de facto, uma mudança prática, portanto, e como aqui já foi dito, essa mudança começa interiormente e depois ela terá eventualmente reflexos para que possa ocorrer uma transformação, porque toda a gente percebe que se não houver essa mudança não temos futuro. Portanto, isto é uma ideia que deve ser muito claramente dita, sem mistificações, sem grandes dramatismos, mas perceber isto. Se não mudarmos, não temos futuro. Portanto, isto tem que ser uma coisa muito clara. E essa mudança tem que ser feita em conjunto. Portanto, esta outra citação, portanto, a primeira do Daniel Quinn, que se calhar é conhecido de alguns de vocês, ele é um escritor relativamente conhecido, mas esta outra citação da Margaret Mead, que fala realmente da capacidade, da possibilidade que os cidadãos têm de fazer a mudança. E eu acho que, de facto, são estas duas ideias em conjunto que me parecem que são realmente muito relevantes. Curiosamente, e antes de continuar, peguei aqui num título que eu achei muito curioso, num artigo muito recente que saiu na Visão, de um escritor português, que o título para mim é particularmente feliz: O possível é o futuro do impossível. E apesar de haver muita incerteza e de muitas pessoas acharem que se calhar a saída é difícil, há medo,
mas de facto temos que acreditar, porque realmente impossibilidades não existem, elas estão na nossa cabeça. Portanto, o processo de tomada de consciência é um processo complexo, mas primeiro há um desconforto que se descobre e que depois começam a surgir perguntas internamente. E essas perguntas podem levar a muitos sítios, mas a interrogação depois passa para olhar à nossa volta e dizer assim, bom, eu sinto que há qualquer coisa que está mal, mas parece que uma grande parte das pessoas continuam a fazer a sua vida normal e, portanto, a pessoa pensa assim, espera lá, se calhar este teu desconforto está só na tua cabeça e tu estás a ficar tantã, e já me estava a ver, eventualmente, a sair para a rua, assim como aquela capa da Time, mas, ok, não é preciso chegar a estes extremos. E se a pessoa começa realmente a olhar melhor à sua volta, a procurar informação, afinal, aquela sensação de desconforto tem razão de ser, há muita gente a pensar nisso e, portanto, calma. Este sentimento de uma certa tranquilidade ao verificar que não estamos sozinhos é realmente muito importante neste processo. Bom, eu pus aqui uma série de livros, a lista seria muito grande, portanto, isto só para dizer que, de facto, este sentimento de desconforto e de que há qualquer coisa de errado, primeiro, não é recente, já há muitas pessoas a pensar nisto há algum tempo, mas claro que são vozes que não se ouvem, digamos, no mainstream, são vozes de franjas, são vozes minoritárias que têm relativamente pouco impacto, mas que se começam a juntar, vemos que todas, no fundo, dizendo mensagens ligeiramente diferentes, estão todas a falar da mesma coisa. E eu gosto também muito de estar atento a outras coisas à minha volta. Não é só os livros, é também, por exemplo, os artistas. Não é só os pensadores, os artistas também têm uma sensibilidade muito particular àquilo que está a acontecer à nossa volta. Eu escolhi aqui, nomeadamente, artistas gráficos, porque eles têm realmente um impacto talvez um pouco diferente de outros, e apenas escolhi algumas obras representativas, se quiserem, todas elas a traduzirem este aspecto de que este desconforto, há qualquer coisa que não está bem e com diferentes mensagens aqui, mas todas elas realmente a apontarem para esta tomada de consciência. Portanto, de facto, ela está presente na nossa sociedade, à nossa volta, nós só temos é que estar atentos, olhar à volta e perceber, não estamos sozinhos, não é só a nossa cabeça que está a fazer filmes. O Banksy, o Feng Shen, a Giga Astrofelga, uma portuguesa, o Dan Periowski, um romeno que está nos Estados Unidos há um tempo e que observa a sociedade americana com muita acutilância. E agora uma outra imagem bastante diferente, que tem a ver com outro aspecto. Não tenho aqui o autor, mas de qualquer maneira também uma imagem bastante clara. Portanto, a dada altura a pessoa percebe então, afinal, há aqui um diagnóstico que já está a ser feito e que eventualmente poderá apontar pistas para o futuro. Mas realmente a coisa importante é perceber onde nós estamos, porque esse é um momento importante para podermos eventualmente conseguir dar os passos seguintes. E realmente a constatação é que, de facto, a palavra crise é usada à torto e à direito, mas, de facto, aquilo que nós temos é algo bastante complexo e que pode ser um pouco difícil de encarar. E eu juntei aqui uma série de palavras-chave, obviamente, nem vou estar a olhar para todas elas, nem a dizê-las, mas vocês podem vê-las. Mas, de qualquer maneira, todos vocês, com certeza, já encontraram estas palavras-chave e isto, no fundo, corresponde aos diagnósticos desta crise ou desta confluência de crises que realmente parece ser uma designação mais correta para aquilo que está a acontecer. Existem alguns autores que eu gosto particularmente e que, no fundo, fazem um pouco um apanhado de tudo isto. O Charles Eisenstein é um pensador americano que tem alguns livros que são interessantíssimos. Este Ascent of Humanity fala desta época que nós vivemos, que ele caracteriza como a era da separação, a separação entre
pessoas, portanto, o facto das pessoas terem este sentimento de estarem separadas umas das outras, não fazerem parte de um coletivo, e também a separação de nós próprios daquilo que é o ambiente à nossa volta, e que são realmente dois factos importantíssimos e que têm a ver muito com a situação que estamos a viver. Esta outra expressão, a era do absurdo, também tem muito a ver com a caracterização da nossa sociedade. Um absurdo na medida em que a felicidade é medida em bens materiais, em consumo, realmente é um absurdo total. Estamos a destruir, de facto, aquilo que é a nossa base de sustentação e realmente estamos a criar realmente uma coisa que parece um beco sem saída. Mas eu diria também que há aqui uma outra característica do nosso momento atual, que é uma grande irresponsabilidade e uma falta de sensibilidade, tanto entre as pessoas do presente, como também para as gerações futuras, e essa é algo que também que nós temos que interiorizar, porque temos que perceber que, de facto, nós temos uma responsabilidade muito grande. E, portanto, enfim, este panorama, com certeza que muitos de vocês, eu estou um pouco a sentir que estou a pregar aos convertidos, mas de qualquer maneira esta é um pouco o diagnóstico que provavelmente muitos de vocês estão a fazer. E utilizando aqui uma metáfora de um filme muito recente, que certamente muitos de vocês estarão lembrados, há eventualmente duas possibilidades de encarar esta situação, que é tomar o comprimido azul ou o comprimido vermelho. O comprimido azul leva muitas vezes a reações que vão desde o medo, a paralisia, a alienação. Aqui, mais uma vez, umas imagens tiradas de artistas gráficos que também traduzem um pouco este tipo de reação que provavelmente todos vocês veem à vossa volta e que realmente é preocupante porque são reações que levam a um imobilismo, não é? Portanto, não há capacidade de transformação se a reação for esta. Mas, felizmente, existem outras reações que neste momento estão a acontecer e que são aquelas, quanto a mim, que vão permitir conseguirmos as mudanças e os passos seguintes e a transformação. Por um lado, a indignação, o protesto, o ativismo. O ano que passou é um ano extremamente importante neste tipo de reações e acho que temos muito que aprender com este tipo de reações e, claro, aquelas que, no fundo, já estão a acontecer até há mais tempo e que são outras expressões, quanto a mim, da cidadania que poderão levar realmente a uma saída desta situação complicada em que estamos. Provavelmente alguns de vocês conhecem este pequeno livro, este pequeno manifesto de um humanista, ex-diplomata francês, Stéphane Hessel. Foi publicada em 2010, Indignai-vos. Ela tem sido uma inspiração, aliás, para muitos dos movimentos cívicos que apareceram o ano passado e para alguns dos manifestos que surgiram. Este livro do Stéphane Hessel é realmente paradigmático, se quiserem, e ele fala realmente de ações construtivas motivadas pela recusa da passividade e indiferença. Isto é chave em todos estes processos de transformação, e ele escreve um livro já o ano passado, que é um pouco aquilo que, no fundo, as pessoas estão a fazer e eu acho que a cidadania é baseada um pouco nisto. Portanto, tomada de consciência e um empenhamento realmente em tentar fazer alguma coisa. Mas isto, claro, envolve duas coisas. Envolve pensar e envolve agir, e estas duas coisas têm que estar ligadas. Não se pode pensar que vamos conseguir fazer as coisas só trabalhando, só fazendo ações e que só isso chega. Não, é preciso pensar, é preciso arranjarmos este tempo para pensar, para refletir. E termos esta ideia de que, sim, fazer coisas localmente, mas nunca perder o sentido daquilo que nos rodeia. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns destes movimentos e, portanto, daí o facto de eu estar aqui a partilhar também um percurso pessoal. Como sabem, todos estes movimentos que surgem o ano passado são movimentos extremamente importantes porque traduzem, de facto, uma tomada de consciência. Claro que, provavelmente, alguns de vocês, estes movimentos, pois, mas esta indignação, esta raiva de que falava também o Arturino agora, será que isto leva a algum lado? Há estas manifestações, mas será que isto vai mudar alguma coisa? Bom,
eu acho que certamente que vai mudar. E, quer dizer, o primeiro passo já está feito, que é a tomada de consciência. Portanto, esse é um passo importantíssimo e temos é que ajudar mais pessoas a perceberem que, de facto, há qualquer coisa que está mal e este tipo de movimentos mais visíveis, mais aguerridos, são extremamente importantes para a transformação que está a acontecer e eu estou plenamente convicto que é imparável, é inevitável. Mas claro que antes da indignação já há muitas pessoas que estavam a trabalhar no terreno e em Portugal há imensos exemplos de projetos, coisas pequenas, coisas um bocadinho maiores, iniciativas locais, coisas muito diferentes, mas todas elas, no fundo, a traduzirem esta manifestação da cidadania. Eu, nesse aspecto, se calhar, contrario um pouco as ideias que o Artur referiu ainda agora, mas eu acho que há, mesmo assim, em Portugal, muita cidadania ativa, há participação, ela ainda é pouco visível, mas certamente, e esta oportunidade aqui, este encontro, acho que é uma oportunidade para tornar todas estas iniciativas mais visíveis e para que a sociedade perceba que, de facto, é possível fazer as mudanças e que as pequenas mudanças vão nos levar a qualquer lado. Claro que eu obviamente, eu pus aqui no fim, mas obviamente existem necessariamente muito outro tipo de iniciativas. Se calhar vamos certamente ouvir falar muito sobre elas aqui nesta conferência, mas realmente esta ideia muito importante que, de facto, o encontro, o encontrar outras pessoas, o fazer esta jornada juntos é extremamente importante. E, de facto, é isto que têm em comum muitos destes movimentos. Portanto, uma transformação pessoal manifestando-se numa ação coletiva, um desejo de mudar o sistema, coletivos não hierarquizados, isto é muito importante, quanto a mim, para que se possa realmente chegar a algum lado. E acho que há aqui um aspecto que eu gostaria de falar, mas não vou ter tempo, que de facto acho que está a acontecer algo que provavelmente os média, alguns dos intelectuais, até os políticos, estão a ficar um pouco inseguros, eu diria, porque muitos destes movimentos estão a começar a usurpar o protagonismo e acho que é por aqui que vamos lá, e eu tenho muita esperança que realmente estas pessoas não tenham problema de se tornar mais visíveis, de mostrar o que é que estão a fazer, porque é por aí que o caminho se deve continuar. Agir em prol do coletivo, obviamente. Eu aqui, por brincadeira, há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, houve uma sessão em Telheiras, organizada pela Iniciativa Transição de Telheiras, em que fizemos um pouco esta ponte entre indignação e transição, e eu apresentei este slide ao início, apenas para tentar mostrar que, de facto, existem processos, existem maneiras de estar um pouco diferentes nestes 2 tipos de movimentos, de iniciativas de cidadãos, mas, apesar de todas estas diferenças, há muita coisa em comum. Obviamente que há aqui algum desconhecimento, alguma desconfiança, mas, mesmo assim, eu creio que nestas diferenças há coisas importantes e todas elas caminham, no fundo, no mesmo sentido. Vou buscar só aqui mais umas poucas citações. Também um artigo recente na Visão, de uma colega minha da faculdade, e que fala no pouco que realmente o que têm em comum estes movimentos é a expressão de uma paixão destemida, portanto, conquistar um certo medo, portanto, não ter medo do sofrimento e do desalento, e isso é uma característica muito importante. Curiosamente, aqui uma outra citação de um dos mentores do movimento de transição em Inglaterra, e que fala no pouco, faz a ponte também entre o Occupy e a transição e fala realmente da importância da diversidade, e esse foi um aspecto que já aqui foi falado e certamente acho que é também um aspecto muito importante. Curiosamente, poderia ter ido buscar uma citação que toda a gente conhece melhor do Gandhi sobre a transformação, mas propositadamente fui buscar esta, de um homem que escreve um livro sobre a sua experiência, é um nova-iorquino, que durante um ano tenta minorar de uma forma bastante radical a sua pegada ecológica e que no seu livro tem esta afirmação que eu acho que é realmente uma constatação muito importante. De facto, não estar à espera que o sistema mude, nós somos o sistema, somos nós que vamos levar à mudança. Mas claro que isto não vai ser fácil. Não vai ser fácil e eu aqui listo
uma série de desafios. Desculpem lá, é uma lista um bocadinho longa, mas creio que provavelmente vamos ter a oportunidade de falar de algumas destas questões. Eu queria só lançá-las aqui para que possam ir pensando nelas. Definitivamente mudar as narrativas, descolonizar o imaginário, fui buscar estas expressões a outras pessoas. Desintoxicar é uma palavra que eu gosto particularmente. Eu acho que, de facto, nós estamos intoxicados. Temos que passar por um processo de desintoxicação rapidamente. Partilha de informação, acesso à informação, inclusão. Ainda agora eu brinquei de estar a pregar aos convertidos. De facto, nós temos que chegar mais longe. Temos que fazer ouvir realmente a nossa voz para ajudar as outras pessoas a fazerem a transformação que necessitamos. Convergência, acho que é uma palavra também importante nestes movimentos. Tentar encontrar princípios comuns, valores universais, já existem, não precisamos de estar a reinventar a roda todo o tempo. A Carta dos Direitos Humanos, a Carta da Terra, existem outros documentos importantíssimos. E, de facto, não desperdiçar a informação que já existe. Isto é uma coisa muito importante. Realmente, existe muita informação, existem pessoas a pensar nisto há muito tempo, temos que aproveitar e usar esta sabedoria, se quiserem, para poder fazer a viagem. Eu não vou falar em todas, elas estão aqui, ficam aqui um pouco, lanço-as um pouco para... Mas a última acho muito importante, evitar a desconfiança e o fundamentalismo, promover o questionamento e o diálogo. Isto são coisas muito importantes, quer dizer, não achar que o nosso caminho é o único e que temos que ter uma fila de seguidores atrás de nós. Não, fazemos o nosso caminho, tentamos encontrar outras pessoas, mas não podemos pretender que nós temos a verdade. A verdade é um caminho múltiplo e, portanto, temos muito que, juntos, imagens para lançar um pouco as minhas ideias. Uma citação de um filósofo esloveno que esteve em Wall Street e que faz uma intervenção lindíssima. Realmente não termos medo de querer aquilo que realmente desejamos. Isto é muito importante e uma citação de um dos meus pensadores favoritos e que, no fundo, é também aquilo que está traduzido no subtítulo desta conferência, que o Nuno acabou por não dizer, que é um mundo melhor é possível. Temos que acreditar nisso. Eu creio que já não tenho tempo. Se tivermos tempo noutra altura, há um vídeo lindíssimo que eu gosto muito e que já disseminei pelos meus amigos, que é um fragmento de um filme que se chama Dirt the Movie, que é uma intervenção da Wangari Maathai, esta queniana que faleceu recentemente, Prémio Nobel da Paz, em que ela fala sobre o colibri e uma floresta a arder. Se tiverem a oportunidade, vejam. Obrigado. Vamos ter então agora a presença do Dr. Marco Abreu com o Movimento Manifesto, um ano em movimento. Olá, ouvem bem? Sou o Marco, começamos pelo doutor, na apresentação. Sou Marco, sou pai, não sei viver sem mar, adoro chocolate, a coisa que mais gosto é de construir relações de confiança, detesto a injustiça, não consigo controlar quando estou perante situações de injustiça, perco a minha têmpera. Dei por mim, tenho estado a descobrir que sou empreendedor, quer que isso queira dizer hoje, nos tempos de hoje. O primeiro projeto que estou a empreender e que gostava de dizer, estou a fazê-lo com a minha mulher, com a Cristina, é a criação de uma família de 2 filhos, o Diniz e o Afonso. O segundo projeto que estou comprometido é com o meu irmão. Nós estamos a tentar providenciar aos nossos pais uma terceira idade diferente. O meu pai tem uma doença degenerativa e estamos a tentar que eles tenham um contexto de vida mais feliz e mais tranquilo. Estou também envolvido em 2 associações, a One Perfect Movement e a BTI, uma para a criação de conhecimento em regime de inovação aberta,
o outro orientado à ideia de empreendedorismo e de plantar uma semente no empreendedorismo. Estou também a criar uma cooperativa que se chama João Samedo Center for Entrepreneurship e estou envolvido em 7 empresas. E gostava de vos dizer como é que aqui cheguei. E começo por vos dizer que cheguei nesta síntese que se traduz no movimento manifesto e que deixem-me já dizer que título tão bem escolhido. Sinto-me excitado e entusiasmado só por ter ouvido estas apresentações da manhã e por estar aqui a poder partilhar convosco. Apetecemos já fazer 3 ou 4 palestras a partir daquilo que ouvi hoje de manhã. De facto, é muito entusiasmante. Gostava de vos convocar aqui para esta metáfora. A metáfora do bando, uma imagem bonita desta imagem natural. Este movimento que nós vemos, aqueles movimentos síncronos que nós observamos quando vemos os bandos, têm na sua essência e por trás meia dúzia de regras que são muito lineares, que são padrões muito lineares. Basicamente, manter-se no grupo, manter a distância em relação ao do lado, seguir a tendência do bando e, se formos atacados, voar numa direção qualquer. E, portanto, com meia dúzia de padrões, com meia dúzia de regras, nós conseguimos ter estes efeitos síncronos de voar. E eu gostava de utilizar esta metáfora para falar sobre os nossos contextos sociais. Nós também vivemos e temos um conjunto de regras que estão subentendidas, que fazem com que nós funcionemos uns com os outros. E essas regras derivam de um conjunto de valores. Quem aqui é que não esteve numa escola onde tocava a campainha para entrar e para sair? É um exemplo de uma regra que nós fomos incutidos e que temos incutidos e que vem da ideia que nós tínhamos que ir trabalhar para a fábrica e sincronizarmos naquele movimento, porque se falhássemos aquela cadência, a fábrica parava. E, portanto, este tipo de regras práticas estão subjacentes a um conjunto de valores com que se estruturava a sociedade. E utilizando um framework que é do Capra, os valores que nós temos estado a falar até ao presente são valores que vêm desta ideia de expansão. Nós achávamos durante muito tempo que os recursos eram infinitos e, portanto, nós podíamos gastá-los à nossa vontade. Todo o driver era baseado naquela ideia da competição. Aquilo que não se conseguia medir não existia, portanto, o quantitativo estava presente no contexto das regras e a base de organização que nós conhecíamos era a denominação. E, portanto, nós tentávamos dominar o outro. Se a vontade do outro, se o outro não se submetia à nossa vontade, nós tentávamos dominar. E as formas de pensar que nos levaram ou que nos trouxeram até o momento atual foi esta ideia de que há uma dinâmica inerente ao racional, que nós temos que ser, de facto, muito analíticos, que para entender um problema nós temos que o reduzir. Portanto, se nós queremos estudar o ser humano, a melhor forma é cortá-lo aos pecados. Se a gente cortar aos pecados, entende bem o ser humano. Se nós queremos estudar o remoinho, nós paramos o rio, porque é a melhor forma de estudar os remoinhos, toda a gente sabe isso. E, portanto, toda a ideia do linear está presente nesta coisa de causa e efeito. E, portanto, nós não entendemos bem como é que essa não linearidade entra no contexto. Mas, de facto, estes valores e estas formas de pensar trouxeram-nos até aqui. E são... Estou a entender muito bem com esta coisa. Sim, já está. E, portanto, estes valores e estas formas de pensar estão representados num conjunto, estão inerentes a um conjunto de modelos, a um conjunto de representações que nós temos incutidos e que nem temos consciência que essas coisas estão cá. Eles são-nos incutidos por educação, por cultura, por linguagem. Vou-vos dar vários exemplos que nós já ouvimos aqui nesta conferência. Nós falamos em integração, mas depois estamos a falar várias vezes no outro e agredimos o outro não presta. E, portanto, estas pessoas não fizeram, os oradores anteriores não fizeram isto porque queriam ofender o outro, mas fizeram porque a sua linguagem correu para aí. São os modelos que estão incutidos na nossa forma de funcionar. E, portanto, nós entendemos o mundo através destas representações. Representações que fazemos através de nós próprios. Nós somos todo sentir e é esse sentir que nós representamos no nosso cérebro. E essa representação, nós temos que ter consciência que a temos.
Se eu vos disser, se vos contar aqui uma história muito rápida e vos disser assim, o João, naquela manhã, não lhe apetecia ir para a escola. Estava a fazer uma birra naquela manhã. Quem é que vocês pensavam que era o João? Chegou à escola, irritado, entrou dentro da sala, agarrou no marcador e pôs-se a escrever no quadro. Quem era o João? O João. Agarrou no apagador, apagou-se aí e sentou-se na sua secretária de contínuo. Vocês não precisaram ter adivinhado, porque eu ia-vos dizer qual era a resposta. No entanto, o vosso cérebro teve sempre a fazer o juízo intercalar. E este é o modelo de funcionamento que nós temos. Foi determinante para nós chegarmos onde chegamos enquanto homens. Mas nós temos que o entender que funcionamos desta maneira. E temos que ter noção do que é que significa funcionar desta maneira. Portanto, os limites do conhecimento é uma das mais importantes disciplinas que nós temos no nosso ser. Esta parte da apresentação foi construída com base na ideia da consciência de si e nos escritos do António Damasio. Precisamos de novos princípios, de novos valores. Nós precisamos de novas maneiras de fazer senso da vida e de fazer senso daquilo que está à nossa volta. Essas maneiras não significam eliminar o que nós construímos até agora. Porque eu sinto-me bem como sou. Sinto-me bem com os meus pais, com a minha história, com a minha tradição. Portanto, eu não quero deitar fora o meu passado. Quero entendê-lo. Não terei que fazer as coisas da mesma maneira. Portanto, nós temos que casar. De facto, não me estou a entender com isto. Nós temos de casar. Hã? Não. Que nós, nesta ideia do movimento, que nós temos dois modelos, dois princípios que nós achamos que são interessantes de pôr em evidência. O primeiro deles é esta ideia da pessoa por inteiro. E acabarmos com a tendência que nós temos de segregar por atributos. É homem, é mulher, nasceu naquele sítio, é desta religião, é desta raça, é político, é filho, é pai. Nós não temos que segregar os seres humanos ou agrupá-los em torno dessas características. Temos uma pergunta para vocês. De que cor era a pessoa que escreveu a Wikipedia? Era coxo? Cego? Careca? Deficiente? O que é que ele era? É interessante nós sabermos quem ele era, para o contexto em que estamos a falar. Esta capacidade de nós termos uma computação única que resulta da nossa biologia, da nossa história social, é uma das coisas que nós temos que pôr em cima da mesa. Esta ideia da pessoa por inteiro. Que aprende o mundo de uma forma diferente, que tem uma capacidade única de tomar uma decisão, que tem uma capacidade única de fazer sentido do mundo. Portanto, ela, quando recebe informação, ela faz essa computação. Ela faz essa computação que é única. Ela produz as Wikipédias, toma as decisões nos esquíveis. Ela faz esses movimentos que nós estamos a falar. Nós precisamos de garantir estes direitos fundamentais. Para ter esta pessoa. O segundo princípio que nós pomos nesta ideia deste movimento é que a mudança é desenhada. Desenhada naquele sentido até que o Herbert Simon nos fala, não é? Das ciências do artificial. Nós temos de ter consciência que as coisas que são humanas são desenhadas, têm uma intencionalidade. A permacultura é um sistema de desenho. Portanto, nós temos de ter consciência desse facto. E nós, ao desenhar, temos que ter meia dúzia de coisas presentes. No presente, com as pessoas do presente, e eu só posso mudar a mim próprio. Nós ouvimos falar aqui, várias vezes, desta dinâmica de mudança. A mudança faz por cada um de nós. E eu só tenho a liberdade de mudar a mim. Não consigo mudar o outro. Posso-lhe proporcionar informação, contexto, mas é a mim que eu mudo. Este princípio de desenho é um princípio determinante para nós construirmos coisas novas. E está assente nesta ideia de aceitar fazer a ação, está assente num conjunto de princípios que eu consigo mobilizar em torno de fazer no presente e mudar-me a mim. Portanto, eu se quero fazer uma ação, tenho que aceitá-la a fazer.
A ação controla-se melhor no sítio onde ela está a ser feita e não noutro sítio qualquer, geograficamente distante daquelas emoções. Quanto mais informação eu proporcionar às pessoas, melhor será a sua capacidade de decidir, melhor será a sua computação. E se eu for envolvido na decisão, eu normalmente estou comprometido com a ação. Nós falávamos ainda há pouco de aqueles que decidem, e falava o Nuno, de uns decidem uma determinada coisa e os outros têm que viver restrições. Pois é pena que haja essa segregação. Porque no momento em que formos nós a decidir as nossas restrições, nós vamos ser os primeiros a querer fazê-las. E, portanto, este é, de facto, um dos princípios integrantes. Mas também há um conjunto de forças que estão aqui presentes. Há aqueles valores que nós tínhamos, que foram os valores que nós trouxermos até cá, nós temos que saber juntar outros, não é eliminá-los. Nós temos que saber juntar outros, balanceá-los com outros. Ou da expansão, nós temos que introduzir fatores de conservação. Nós temos que entender que os recursos não são ilimitados e, portanto, balancear. E temos aqui um novo range. Quando nós olhamos para isto e vemos os extremos, todas as soluções intermédias são soluções de desenho passíveis de serem colocadas ao nosso serviço. À competição, podemos juntar a cooperação. Ao qualitativo, podemos juntar ao quantitativo, o qualitativo. E à dominação, podemos juntar a parceria. Se nós combinarmos estes pontos, nós temos novas dimensões de desenho. Volto aqui novamente a fazer uso das ideias do Capra. Se às formas de pensar nós juntarmos ao racional o intuitivo, à análise a capacidade de síntese, ao reduzir nós juntarmos as partes e vermos a coisa no seu todo e considerarmos que a existência do linear, do não linear, faz parte da dimensão de pensar, nós temos aqui condições para gerar novos modelos, novas formas de encarar a vida, novas epistemologias, novas formas de encarar o conhecimento, começando desde logo pelo conhecimento sobre os nossos limites. É esta área que se está a chamar as ciências da complexidade. Mas o que importa aqui é que nós estamos a falar de novas maneiras de fazer senso do mundo, de desenhar, de experimentar. Com estes princípios, onde outros veem um fim, nós vemos um contínuo. Onde outros veem uma impossibilidade, nós vemos novas possibilidades. Onde outros veem problemas, nós vemos novas soluções. Se eu aplicar estes princípios ao contexto da escola, eu não vejo um fim de nada. O que eu vejo é que a escola está por refazer. E, portanto, que a oportunidade de desenho que eu tenho que é de poder reconstruir a escola onde os meus filhos vão poder aprender. Quando eu olho para o meu contexto social e vejo para o meu sistema político, eu não vejo um sistema político que está no fim. Eu vejo a oportunidade de poder construir um sistema político novo, uma forma de decisão diferente. Basta eu aplicar estes princípios, basta eu acreditar no outro e ver em cada pessoa por inteiro num potencial de decisão. Nós entendemos que este é um movimento que tem que ser visto como pessoas e que nós não podemos voltar a fazer segregação. Estas pessoas têm interesses económicos. Nós temos que comer e esse comer compra-se com dinheiro. Nós temos que ter um interesse económico salvaguardado. Nós queremos aprender e este é um desígnio que nasce imanente a nós próprios. A aprendizagem é a maneira de nós fazermos sentido do mundo. Nós entendemos que o mundo é melhor apreendido quando nós gostamos daquilo que estamos a fazer. E por fim, nós podemos fazer cada coisa pensando no outro também. Eu defendo os meus interesses também quando estou a pensar no outro e vice-versa. E, portanto, se em cada ação nós tivermos estas ideias presentes, nós estamos a desenhar de uma forma diferente. Nós entendemos que há aqui 3 blocos conceptuais que importa convocar para estes novos saberes de desenho. Um deles é aquele que nós chamamos a computação cognitiva humana, aquilo que o Pierre Levy chama a inteligência coletiva, ou o teórico das organizações, o Clay Shirky, chama o cognitive surplus. É uma ideia de quando nós libertamos a informação, quando nós deixamos a informação circular, nós convocamos a capacidade única de cada um de nós de fazer uma computação, de dar de si, de traduzir informação. É aquilo que a Wikipedia é. Essa capacidade coletiva está ao nosso serviço. É da logística do nosso tempo. Não estava no tempo da Revolução Francesa, não estava há 2000 anos atrás, nem há 4000. É do nosso tempo.
E isso tem que ter consequências no desenho da nossa forma cooperativa, da nossa forma de funcionar em sociedade. E é um dos building blocks que nós entendemos. Fazendo aqui uma metáfora, nós estamos a falar do nosso sistema químico. Estamos a falar daquilo que é as pessoas, daquilo que são os átomos, quando falamos deste building block. Da mediação tecnológica. Nós temos ao nosso servir hoje uma composição. Não é possível fazer uma Wikipedia se nós não pensarmos na internet e em toda a mediação que está entre aquelas pessoas todas que facilita a circulação da informação. Esse é o nosso sistema nervoso. É a internet, são os bits, é o mundo dos bits. E, finalmente, uma regulação ética. Estes dois mundos que nós estamos a fazer, o mundo que vem da natureza da biologia com o mundo que vem da natureza da mente, o mundo dos bits, são mundos paralelos, mas que têm projeções. Nós projetamos de um lado para o outro. Não é? E isto pressupõe que nós temos que entender bem como é que estas coisas estão a funcionar. Como é que a minha informação, quando é projetada no mundo dos bits, é utilizada, faz sentido. E como é que isso é devolvido para o mundo dos átomos e vice-versa. Portanto, nós temos que ser convocados para a ideia de que há, de facto, que a disciplina nobre da filosofia, que a ética, tem que voltar a estar no centro da nossa conversa. Nós precisamos de repensar a ética. Não é à toa que uma empresa como a Google tem um Chief Philosopher Officer. Eles estão a querer pensar o que é que a informação está a fazer à forma como nós interagimos uns com os outros e à noção de bem e mal. Nós temos de ter isso presente. Este movimento defende uma ideia de intervenção. E achamos que essa intervenção tem que ser multidisciplinar, tem que envolver todos os campos de saber do homem. Nós não vamos conseguir, na nossa visão, fazer senso do mundo se não conseguirmos convocar as diferentes disciplinas de saber que o homem produziu ao longo dos tempos. Com essas disciplinas nós vamos gerar novas disciplinas de saber. Provavelmente o manifesto poderá evoluir para a ideia de um livro eletrónico construído por pessoas. Entendemos que o que hoje existe é uma espécie de introdução, é uma síntese de uma quantidade de práticas que nós implementamos desde 2007 e que decidimos partilhar com os outros. E gostávamos de poder escrever novos capítulos, que pessoas se juntassem para escrever sobre esta ideia da computação cognitiva nos diferentes contextos, sobre a mediação, sobre a regulação, sobre a intervenção cívica e o acesso ao movimento. Uma vez que estamos a falar de mediação tecnológica, isto pressupõe uma quantidade de capacidades nas pessoas, nós temos que conseguir fazer isso. E já não há aquela ideia que a pessoa tem que saber ler para saber manipular um computador. Nós hoje temos milhões de experiências no mundo inteiro a funcionar e onde as pessoas utilizam tecnologia sem serem letradas. Portanto, nós temos capacidade de pôr as pessoas dentro do movimento e de fazer com que a informação possa chegar a cada uma delas. Tem que ser desenhado. Nós temos a querer fazer isso. Há um projeto até entusiasmante em Portugal, que é o Claro, se não me falha a memória, onde eles estão a traduzir as linhas pequenas dos contratos de seguros e dos bancos para que todos possam entender, aqueles que andaram na escola e os que não andaram. Portanto, nós, quando queremos, desenhamos para a informação estar disponível a todos e para que possamos convocar todos essa ideia da computação humana. Como traduzir isto? Acho que a melhor forma é mesmo ler. Que entusiasmo este. Cada homem está inserido num todo que o potencia, que amplifica a sua história de interações. Um gera o todo, em movimentos perpétuos de amplificação e significado. Eu, sozinho, não sou ninguém. Não sei brilhar. Mas quando estou entre vocês, excito-me. Acendo, como as bactérias fazem no fundo do mar. E é essa ideia que nós temos que faz a nossa força, que faz quando a gente encontra determinadas ideias, quando nós nos cruzamos uns com os outros, faz acontecer. E que provoca esta onda de alteração e de vontade. Acho que já está mesmo no fim, mas... Foi subscrito o manifesto, foi colocado no ar em janeiro de 2011, foi subscrito por 57 indivíduos e 11 coletivos. A associação One Perfect Movement é a associação que está a fazer a gestão da personalidade do movimento. É uma associação, como vos disse, de criação de conhecimento em regime multidisciplinar. Nós, propositadamente, não quisemos meter no manifesto a ação, quisemos que ele fosse algo de princípios e de valores,
porque na ação nós nos separamos. Eu posso dizer que advogo um princípio de transparência, mas depois, quando vou invocar uma ação baseada nesse princípio, nós podemos nos separar. E nós não gostávamos que o manifesto fosse algo que separasse. Nós gostávamos que cada um de nós pudesse ter uma agenda do manifesto e não se separasse na ação, pudesse ter a sua ação. Então, as entidades e os indivíduos que o subscrevem para ter uma ação. Nós criamos a One Perfect Movement para ser a nossa ação, para nós termos a nossa ação, e convidamos todos aqueles que quiserem a ter a sua agenda de ação sobre esta ideia do manifesto. A partir daqui estão a nascer uma quantidade de instituições, a última das quais é o João Semedo Center for Entrepreneurship, que é uma empresa social de empreendedores para empreendedores, é uma comunidade de empreendedores e que tem uma ideia, a ideia de que cada ser humano pode ter o seu futuro na sua mão, que o futuro não está determinado e que nós, com a nossa ação, podemos mudar o dia da manhã. Isso, na minha definição, é a ideia de empreender, é a ideia de saber viver com incerteza. Quanto mais conseguirmos fazer isso em coletivo, quanto mais tivermos pessoas ao nosso lado que entendem essa mecânica, maior é a capacidade de nós lidarmos com a incerteza e com o medo. E, portanto, nós podemos ajudar a fazer esse desenho e é isso que nós estamos a tentar fazer no João Semedo Centro. Obrigado pela vossa atenção e paciência.